Olá a todos, meu nome é Igor Vitor e eu tinha prometido uma segunda parte do vídeo sobre o Pequeno Príncipe, em que eu ia falar só sobre os planetas onde o Pequeno Príncipe passa. Em um determinado momento da história, o Pequeno Príncipe conta para o aviador que ele passou por 7 planetas até chegar na Terra. E cada um desses planetas, ele descreve que tinha um único habitante. E esse único habitante de cada planeta é meio que um estereótipo de um ser humano, ou como no próprio livro diz, é meio que um estereótipo do adulto humano, né? Como o livro sempre faz essa crítica a respeito do adulto, de como o adulto é diferente da criança. Então ele vai passar por, na verdade, 7 planetas, o sétimo é a Terra, então ele vai passar por 6 planetas, onde cada um tem um adulto com uma determinada característica, e essa característica também tem um pensamento simbólico muito interessante. O primeiro planeta que o Pequeno Príncipe passa é o planeta onde tem o rei. E esse rei, ele é sozinho, ele é um rei que, segundo ele, reina sozinho, ele reina sobre tudo, mas o planeta dele não tem ninguém. E ele adora dar ordens para as pessoas. Esse rei, ele representa aquele sentimento que nós temos de querer liderar, de querer mandar. Só que o sentido desse rei não é de liderar no sentido de liderar um grupo para construir uma coisa. É no sentido de simplesmente ser obedecido. Tanto é que ele aprendeu com o tempo que, para evitar ele ser desobedecido, ele só dava ordens óbvias. Ele só dava ordens que poderiam ser cumpridas, que seriam cumpridas de qualquer maneira. De modo que essa liderança dele é uma liderança vazia. Por exemplo, ele só ordenava que o sol se posse, mas o sol só iria se, mas ele só iria ordenar que o sol se pôs na hora que era para o sol se pôr, ou seja, o sol iria se pôr de qualquer maneira, ele sabe disso. Mas como ele tinha um sentimento, uma necessidade de ser obedecido, ele só dava ordens que já seriam cumpridas de qualquer maneira. Há um trecho, por exemplo, quando o Pequeno Príncipe chega no planeta dele e começa a conversar com ele, o Pequeno Príncipe boceja, está com sono, e o rei repreende ele. Não, falta de educação, bocejar na frente de um rei, eu ordeno que você não boceje. E o Pequeno Príncipe se queixa, não, eu estou muito cansado, eu estou com sono e eu vou bocejar automaticamente, eu não consigo controlar. Aí o rei fala, não, então eu ordeno que você boceje, afinal faz muitos anos que eu não vejo ninguém bocejar na minha frente. Aí o Pequeno Príncipe diz, não, mas se você ficar me obrigando a bocejar também, eu vou me sentir intimidado e não vou mais ter vontade de bocejar. Aí o rei muda o discurso novamente, fala, não, então eu ordeno que você boceje só na hora que você tiver com vontade de bocejar. Ou seja, o rei ele quer mandar, na verdade ele quer ser obedecido, e ele vai fazer de tudo que for preciso para ele ser obedecido. Ser obedecido é o principal objetivo do rei. Ou seja, é uma liderança, mas ela não é uma liderança em prol de outra coisa, em prol de algo maior. Ele quer simplesmente ser obedecido. Todas as ordens dele são pensadas na ideia de que ele será obedecido. Esse rei ele está representando bem essa característica mesmo humana, essa nossa vaidade de querer mandar, aquela ideia das pessoas que querem mandar sem participar, sem ter bem o que construir, né? E para justificar isso, o rei fala, tem uma frase no livro que é muito marcante também, onde demonstra uma certa sabedoria do rei nesse sentido. Ele diz que é preciso exigir de cada um somente o que cada um pode dar. Ou seja, ele tem consciência disso, de que ele, por exemplo, ele não pode ordenar um general dele que ele se transforme em uma gaivota, porque se ele ordenar um general dele que o general se transforme em uma gaivota e o general desobedecer, quem está errado, o general ou ele? Obviamente que seria ele. Ou seja, esse defeito de querer ser um mandão, mas ele tem essa sabedoria de entender que ele não pode mandar tudo. Tem coisas que estão fora do controle dele. Mas como ele não quer aceitar que há coisas que estão fora do controle dele, ele passou a adaptar as ordens dele para o mundo. De modo que ele finge num sentido de que as ordens dele serão sempre obedecidas. E quando o Pequeno Príncipe se cansa do rei, ele vai para outro planeta, onde ele encontra o planeta onde tem um vaidoso. E
Esse planeta do vaidoso, o Pequeno Príncipe fica muito pouco tempo no planeta, porque ele, primeiro ele acha muito interessante o vaidoso, porque ele para perto do vaidoso e olha assim, o vaidoso todo bem arrumado, todo bem vestido e tal, e o vaidoso tinha um chapéu engraçado, e ele pergunta, por que que você tem um chapéu engraçado? E o vaidoso diz, é pra levantar toda vez que alguém me elogiar, como sinal de agradecimento. Aí o Pequeno Príncipe acha aquilo engraçado e elogia ele. Nossa, você tá muito bonito e tal. Aí ele mexe no chapéu e tal. Só que o Pequeno Príncipe logo se cansa disso, porque o vaidoso ele não queria conversar com o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe sempre tem a característica de querer fazer muitas perguntas, né? E o vaidoso não queria responder nenhuma pergunta. Na verdade, o vaidoso não dava atenção a nada, a não ser um elogio. Quando o Pequeno Príncipe enjoa, se cansa de ficar elogiando o vaidoso só para ver ele mexendo no chapéu, o Pequeno Príncipe vai embora. E esse vaidoso, ele é muito claro uma característica do ser humano adulto, principalmente, né? De que só quando a pessoa só enxerga o próprio elogio, quando a pessoa só enxerga algo quando aquilo tem a ver com ela. O vaidoso ele ignorava o Pequeno Príncipe completamente quando o Pequeno Príncipe queria falar de outras coisas mais profundas, ou qualquer outra coisa que não fosse o próprio vaidoso. Por isso o Pequeno Príncipe vai embora, porque o vaidoso ele é extremamente cansativo. Ele pode ser engraçado ao primeiro aviso, o Pequeno Príncipe olha para ele com uma certa curiosidade, mas ele é extremamente cansativo. Nesse sentido mesmo, as pessoas vaidosas, extremamente vaidosas, são extremamente cansativas. Elas vão querer falar só delas mesmas, sem nunca ter nenhuma grande profundidade. Depois que ele se cansa do vaidoso, o Pequeno Príncipe vai para o terceiro planeta, onde ele encontra um bêbado. Assim como os outros, o bêbado também estava sozinho no planeta. Ele estava sentado numa mesa com uma garrafa e ele bebia o tempo todo. O Pequeno Príncipe achou aquilo estranho. O Pequeno Príncipe chegou perto dele, ele não deu muita atenção, estava só bebendo. O Pequeno Príncipe perguntou a ele por que ele bebia. E o bêbado respondeu que ele bebia para esquecer, porque ele tinha vergonha. E o Pequeno Príncipe pergunta: para esquecer de quê? E o bêbado responde que era para esquecer da vergonha que ele tinha de ser bêbado. Ou seja, é meio que um paradoxo. Ele bebia para esquecer da vergonha de que ele bebia tanto. Essa é uma analogia muito clara à ideia dos vícios, né? De como as pessoas se viciam fácil, como as pessoas têm uma certa necessidade quando elas têm uma certa vergonha interior e elas têm uma certa necessidade de querer fugir da realidade, de querer usar qualquer coisa que tire elas da realidade. Pode ser uma analogia com a questão da bebida alcoólica mesmo, ou a questão do uso das drogas mesmo. Como uma necessidade da pessoa de fugir de si mesma, de fugir da realidade. E daí a pouco ela se torna presa em um paradoxo como esse bêbado, que bebe para esquecer que bebia. No quarto planeta, o Pequeno Príncipe encontra o Homem de Negócios. O Homem de Negócios, também sozinho naquele planeta, ficava o tempo todo atrás de uma mesa, mexendo naquelas calculadoras antigas, né, que imprimem um papelzinho assim, ele ficava o tempo todo contando e anotando. E o Pequeno Príncipe perguntou o que ele estava fazendo. Ele quase não deu atenção para o Pequeno Príncipe, porque, segundo ele não tinha tempo para coisas tolas, para perguntas tolas. Mas ele explicou para o Pequeno Príncipe que ele estava contando as estrelas, porque ele se considerava dono de todas as estrelas. E que ele ficava o tempo todo contando elas para guardar. E o Pequeno Príncipe acha aquela ideia extremamente estranha, porque ele veio de outras estrelas e não entendia o que o homem de negócio queria dizer com aquilo. E ele pergunta, como assim guardar as estrelas? Você não dá para guardar as estrelas. E o homem de negócio avisa para ele que ele simplesmente conta as estrelas, pega o número e guarda numa gaveta. Simplesmente para lembrar que aquelas estrelas são dele. E ele vivia o tempo todo fazendo aquilo, contando aquelas estrelas. O Pequeno Príncipe acha isso extremamente estranho. E isso é um simbolismo muito grande das pessoas que vivem buscando riqueza, que vivem buscando o dinheiro ou que vive buscando coisas, patrimônios materiais, e esquecendo do sentido mesmo daqueles patrimônios. No caso do homem de negócios do livro, ele se dizia dono das estrelas, mas o Pequeno Príncipe critica ele porque as estrelas não dava para carregar, não dá para levar as estrelas para onde você vai, não dá para pegar nas estrelas. Como ele poderia se dizer dono de uma coisa que não dava para pegar? E se você for olhar bem, já reparou como às vezes isso acontece? Muitas vezes uma pessoa diz, por exemplo, que ela é dona de uma casa na praia, por exemplo, de um apartamento na praia, por exemplo. Mas essa pessoa nunca vai naquele apartamento da praia. E aí? Que sentido faz? Como assim ela diz que é dono dele se ela não aproveita, se ela não vai lá, não tira proveito daquilo?
citando o que diz a professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, quando um homem diz que ele é dono de uma terra, se aquela terra pudesse falar, a terra riria da cara dele, porque, tipo, o homem vai morrer e a terra vai continuar ali. Então, como ele é dono dela? A existência dela é muito maior do que a existência dele. Então é no sentido de que o que é nosso de fato são as experiências que a gente vive. Então o homem de negócio ele estava enganado na ideia de achar que ele era dono das estrelas. Como diz o Pequeno Príncipe, se ele não podia pegar nas estrelas, se ele não podia levar elas onde fosse, se ele não podia aproveitar nada delas, que sentido faria ser dono delas? Ou seja, o homem de negócios ele simboliza essa ideia, o adulto que corre o tempo todo atrás de riqueza, corre o tempo todo atrás de dinheiro e nunca tem tempo para aproveitar as próprias coisas que ele conquistou. No quinto planeta, o Pequeno Príncipe conta que é o menor planeta de todos, e nesse planeta tinha um acendedor de lampiões. Para quem é mais novo, talvez não saiba, lampião é como se fosse uma espécie de poste, né, onde tinha uma luz lá em cima lá e era para clarear a noite. E isso mais ou menos no século XIX, início do século XX, tinha que, quando chegava a tarde, tinha um profissional, que era o acendedor de lampiões, que tinha que ir lá e ficar acendendo os lampiões, porque não era como os postes de hoje, que acendia automático, né? E no quinto planeta o planeta só tem um homem com um lampião. E esse homem ele é um acendedor de lampiões. Como ele é um planeta muito pequeno, o movimento de rotação dele era muito rápido e os dias eram muito curtos. A cada um minuto o planeta dava uma volta em torno de si mesmo e era um dia e uma noite a cada um minuto. E o acendedor de lampiões não fazia mais nada a não ser ficar ali perto do lampião, acendendo e apagando o lampião a cada minuto. O Pequeno Príncipe olha aquilo e primeiro ele acha extremamente idiota o que aquele cara tá fazendo, porque não fazia sentido nenhum. Primeiro porque ele era o único habitante do planeta, e segundo porque a noite só durava um minuto, porque bastava ele ficar um minuto no escuro, não tinha problema nenhum, ou como o planeta era pequeno, era só ele arredar um pouquinho pro outro lado do planeta e já estava no claro de novo. E esse simbolismo é sobre aquelas pessoas que fazem um trabalho. Vale lembrar também que o Sandro Lampião se queixa muito com o Pequeno Príncipe sobre o trabalho dele, que é extenuante e muito cansativo. Então, o simbolismo disso é daquelas pessoas que fazem um trabalho que não tem muito sentido, que elas não gostam muito daquele trabalho, mas elas continuam fazendo. A princípio, o Pequeno Príncipe cita que isso é muito idiota, é uma perda de tempo, é muito vazio. Só que depois ele percebe que não tanto assim. Primeiro ele diz que ele é o acendedor de lampiões é tão bobo como o homem de negócios. Só que depois de refletir um pouquinho, o Pequeno Príncipe percebe que ele tem uma diferença para o homem de negócios. Porque diferente dele, pelo menos o acendedor de lampiões, ele tem um sentido de vida que pode ser vazio tanto quanto o outro, mas que é mais altruísta. Pelo menos não é para ele, pelo menos não é um sentido tão egoísta quanto o outro que vivia contando as estrelas e dizia ser dono delas. É, ou seja, esse acendedor de lampiões ele representa aquelas pessoas que fazem um trabalho a vida inteira, que elas não gostam, que elas detestam, mas que fazem a si mesmo, que talvez porque em nome de outra pessoa, porque talvez alguém faz por exemplo, um trabalho que ela detesta, mas ela tem uma família para cuidar, tem uma família para alimentar, por exemplo. Então é no sentido que talvez é vazio do mesmo jeito, mas pelo menos ele é um sentido altruísta, ele não é um sentido tão egoísta quanto o homem de negócios. No sexto planeta, o Pequeno Príncipe já cita que ele era um pouco maior, vivia um geógrafo. Esse geógrafo ele vivia numa ponta do planeta, sentado numa cadeira e escrevendo. Quando o Pequeno Príncipe se aproximou, eles começaram a ter aquela conversa e ele percebeu que aquele geógrafo ele vivia fazendo mapas do planeta onde ele vivia, só que ele nunca tinha saído daquele ponto do planeta onde ele estava. Todas as informações que ele tinha, que ele estava anotando naquele caderno, era de outras pessoas que tinham passado pelo planeta dele, tinha ido em outras regiões do planeta dele e contava para ele. E ele pediu, inclusive, que o Pequeno Príncipe fizesse isso, que o Pequeno Príncipe desse uma olhada no planeta dele e contasse o que tinha lá. Mas ele mesmo não levantava da cadeira para explorar o próprio planeta. Ou seja, ele se dizia um geógrafo, ele tinha todo o conhecimento sobre o planeta dele, segundo ele sabia onde estava cada montanha do planeta dele e tal, cada rio e tal, mas ele mesmo nunca tinha se levantado daquela cadeira, ele só fazia isso com base nas informações de outras pessoas. E esse grande simbolismo aí representa a ideia daqueles intelectuais, das pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas que esse conhecimento quase não é aplicado, que essas pessoas quase não sabem aplicar esse conhecimento na vida de fato. É, muito com aquela ideia de que, por exemplo, uma pessoa que adora falar que ela sabe
capital de todos os países, e ela sabe muito isso, e ela conhece muito daquilo, mas na vida prática mesmo ela não sabe como tratar bem uma pessoa, como reagir numa determinada situação. Ou seja, é uma pessoa que ela tem um conhecimento muito grande, mas esse conhecimento é apenas teórico, ele não é prático, ele não está na vida, ele está apenas mental. É como o geógrafo que só fica ali anotando as coisinhas do planeta, mas ele nunca saiu de fato para explorar o próprio planeta. Bom, esse geógrafo é quem sugere o Pequeno Príncipe que visite a Terra. Quando o Pequeno Príncipe chega na Terra, ele até cita, né? Já chegamos à Terra, aqui tem milhões de bêbados, milhões de reis, milhões de vaidosos, milhões de geógrafos. Porque cada um desses personagens que o Pequeno Príncipe cita são mesmo estereótipos das personalidades humanas, sobretudo dos adultos, né? Não são características muito vistas nas crianças. Quando você se torna adulto, meio que quase que você se torna um estereótipo de um ou mais desses personagens que o Pequeno Príncipe visitou. Esse livro do Pequeno Príncipe ele é extremamente profundo também por isso, porque você lê e você começa a ficar se perguntando. Você vai passar por esses personagens e vai começar a ficar se perguntando o que de você está nesses personagens. Você vai começar a notar o quão vaidoso você é, o quão parecido com um rei você quantas coisas na sua rotina que são mais como o acendedor de lampiões, ou quantas coisas na sua rotina são mais como um homem de negócios. Por isso que eu falo que o Pequeno Príncipe ele é um livro fundamental, ele é um livro muito profundo. Eu sugiro muito ler, ele é um excelente, como eu já disse, ele é um excelente livro assim, para introdução à leitura, para quem não está muito acostumado a ler, porque ele é um livro de linguagem bem fácil. Ele é um livro profundo, mas de linguagem bem fácil. Foi feito mais numa linguagem muito simples mesmo. Eu vou ficando por aqui. Se eu não me bananar muito na minha rotina nos próximos dias, eu quero lançar toda semana um vídeo como esse, fazendo sempre uma análise de algum livro, de algum filme, ou de alguma série. Eu já tenho até algumas coisas na cabeça, fazendo mais aquele pensamento simbólico por trás realmente da história, tá bom? Bom, agradeço a todos vocês, quem pôde me acompanhar, quem puder curtir e compartilhar, vai ser ótimo. Obrigado e até a próxima. Falou!